Boa noite, meus amigos. Voltamos pela Rede CNT para mais um Jogo do Poder, continuando com o nosso convidado de domingo passado, o Lira Neto, autor da trilogia do Getúlio. Nós falamos no último programa sobre o primeiro volume, que vai de 1882 a 1930, na Revolução de 30. E o segundo volume começa na Revolução de 30 e vai até 1945, que é do governo provisório à ditadura do Estado Novo. Mas antes de seguir no bate-papo com o Lira Neto, nós vamos a Brasília para saber as notícias da semana. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. O ministro Teori Zavascki, relator dos inquéritos sobre o esquema de corrupção da Petrobras no STF, determinou que o Supremo, e não a Lava Jato, é quem vai prosseguir com as investigações contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na prática, ele proibiu o juiz Sérgio Moro de continuar investigando o ex-presidente. O ministro determinou ainda o sigilo em todas as gravações telefônicas envolvendo Lula. São as mesmas que atingiram a presidente Dilma Rousseff. O que motivou a decisão foi o fato de pessoas com foro privilegiado, que só podem ser investigadas com aval do STF, terem sido envolvidas nas apurações da Lava Jato, principalmente a presidente Dilma. O presidente da comissão de impeachment, o deputado Rogério Rosso, anunciou que a delação premiada do senador Delcídio do Amaral vai ficar de fora do processo que pede a cassação do mandato de Dilma Rousseff. A decisão foi tomada pelo deputado para evitar que o PT entre com ações na Justiça e atrase o processo. Rogério Rosso entendeu que a Câmara não é instância competente para a produção de prova, o que só deve acontecer no Senado. Segundo ele, a comissão deve limitar a análise do documento original de impeachment, que trata apenas das pedaladas fiscais. Embora o julgamento do impeachment pelo Congresso seja um processo político, o caso já caminha para a Justiça. Num encontro com juristas, a presidente Dilma Rousseff voltou a falar de golpe e disse que não vai renunciar. E recebeu o apoio de dezenas de juristas que se posicionaram contra a tentativa de afastamento. Os juristas questionaram as ações recentes do juiz Sérgio Moro, como a divulgação da conversa entre ela e o ex-presidente Lula. Com a discussão do impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados, o presidente da Casa ganhou fôlego. O Conselho de Ética reduziu o ritmo dos trabalhos e adiou a análise da defesa apresentada por Eduardo Cunha. O relator nem apareceu porque estaria em missão internacional. O presidente da Câmara esperou até o último momento, mas cumpriu o prazo e entregou os documentos. Neles, o advogado Marcelo Nobre afirma que Cunha não mentiu à CPI ao dizer que não tinha contas no exterior, porque é beneficiário de trustes, entidades que administram bens em nomes de uma ou mais pessoas. Eu vou ficando por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. É na quinta-feira, às 11 da noite. Até lá! Retornamos a Curitiba, no estúdio da Rede CNT, para dar sequência ao bate-papo com o Lira Neto sobre a trilogia do Getúlio. Nós falávamos domingo passado, no finalzinho do programa, sobre aquele episódio em que o Getúlio enceta uma tentativa de atrair o Borges de Medeiros para a Revolução de 30. Ele manda o Oswaldo Aranha com uma cartinha, pressionado pelo Oswaldo Aranha, porque ele não queria fazer revolução coisa nenhuma. Exato. Era o Oswaldo Aranha que queria. Ele escreveu uma carta, como você narra no livro, para que o Oswaldo vá convencer o Borges de Medeiros a aderir à revolução, né, a fazer a revolução. E ele chama um ajudante de ordens e escreve uma outra carta para o Borges de Medeiros, dizendo, olha, está indo aí o Oswaldo Aranha para falar com você. Não leve em consideração. Tentando para te convencer, dizendo que eu quero fazer revolução, para te convencer a fazer revolução, mas você não leva isso em consideração, sabe como é que é o Oswaldo Aranha e tal. E aí na ida para São Borja, né, para Pedras Altas. Para Pedras Altas, para convencer o Borges de Medeiros, o Oswaldo Aranha se dá conta de que o ajudante de ordem também está no trem. E aí você narra que ele chama o ajudante de ordem, cadê a carta que o Getúlio escreveu para o Borges de Medeiros? Aí o Oswaldo Aranha se depara com duas cartas, né, antagônicas. Uma tentando convencer o Borges de Medeiros a fazer a revolução e a outra falando exatamente o contrário. O Oswaldo é louco, não leva em consideração o que ele está querendo aí. Mas enfim, como é que esse Getúlio indeciso, desse jeito, alça, se lança nessa empreitada
e vira um revolucionário. O Getúlio evitou, até o último momento, tomar uma decisão a descer do umbuzeiro, para usar aquela expressão lá que eu utilizo no começo do livro, aquela imagem. Ele adiava as suas decisões, ele postergava o máximo possível para ver a melhor maneira de se inserir naquela determinada circunstância. E no caso da Revolução não foi diferente. Ele foi talvez o último a aderir ao movimento, né? E quando aderiu, foi porque se ele não aderisse, ele percebeu que iria ser atropelado pelo movimento e que não restaria nenhum lugar para ele naquele momento. Então ele, como o governador do Rio Grande do Sul, de onde partiu a Revolução, ele diz: eu preciso não só participar desse movimento, como eu preciso ser o líder político desse movimento. E com toda a sua habilidade, ele se torna esse líder político e faz um início, né, de uma viagem em tons quase épicos, né, saindo de trem de Porto Alegre até chegar no Rio de Janeiro, passando inclusive aqui pelo Paraná. Pois é, ele rouba do Luiz Carlos Prestes todos os companheiros da coluna Prestes e chega no Paraná. Quando ele chega em Curitiba, o nosso governador já tinha saído correndo daqui. Já tinha ido embora, exatamente. Porque Curitiba já estava sob o domínio da Revolução e o governador deu um jeito de escapar. Fugiu. E o Getúlio foi recebido em Curitiba com festa, né? Inclusive as notações dele no diário são muito generosas, muito impressionado com a receptividade e ao mesmo tempo impressionado com a divisão política do Estado, as pessoas já disputando os despojos da Revolução. Então ele vai estacionar em Ponta Grossa, né, exatamente esperando a definição do que estava acontecendo no Rio. Então ele estaciona em Ponta Grossa e fica aguardando as notícias. Inclusive o Oswaldo Aranha é enviado ao Rio de Janeiro porque nesse momento o Washington Luiz é derrubado, né, tem um golpe lá no Rio e assume uma junta militar. E a junta militar fica reticente em entregar o poder para o Getúlio. Na verdade, eles queriam tomar o poder. Eles queriam tomar o poder, chegaram a nomear um ministério e tudo mais. Então Aranha vai como emissário, com toda a habilidade, para tentar preparar a chegada do Getúlio. E a pressão popular acaba fazendo com que o Getúlio chegue. Ele sai aqui do Paraná para fazer essa missão, Oswaldo Aranha. Exatamente. Aliás, nesse período, está aqui no livro, o Assis Chateaubriand vem visitar como correspondente de guerra, né? Cobria a Revolução, ele próprio. E tem aqui uma imagem dessa passagem do Getúlio pelo Paraná, que é emblemática, que ganhou o Brasil e que é um dos símbolos da Revolução, que é o momento em que uma moça paranaense amarra um lenço vermelho no pescoço do Getúlio. O lenço vermelho era o símbolo da Revolução, mas também dos maragatos lá no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, os maragatos e chimangos eram rivais. O Getúlio, a família do Getúlio era dividida entre chimango e maragato, mas ele era chimango porque o pai era chimango. Então, colocar um lenço vermelho no pescoço era uma heresia para a família Vargas. E o Getúlio se deixa colocar o lenço no pescoço como sinalizando: agora eu também faço parte desse outro grupo. Eu sou tudo e ao mesmo tempo. Então ele que havia feito a pacificação quando governador do estado do Rio Grande do Sul entre chimangos e maragatos, naquele momento coloca o lenço vermelho no pescoço e parte em direção ao Rio de Janeiro, né, com o seu indefectível charuto, agora para tomar o poder no Rio. Eu quero fazer um parênteses pelo seguinte: uma das figuras que eu mais admiro no humor brasileiro é o Aparício Torelli, o Aporelli, o Barão de Tararé, que se torna conhecido como o Barão de Tararé, que é da batalha que não aconteceu. Aí a batalha que não aconteceu é a batalha das tropas revolucionárias estacionadas na fronteira do Paraná com São Paulo. Exato. E as tropas paulistas do outro lado. E aí é a batalha programada para acontecer, ia ser uma batalha grande, épica, decisiva. Coisa de 20 mil soldados de cada lado. Coisa ia jorrar sangue pelo Rio Paraná, pelo Rio Paranapanema. E não aconteceu a batalha. Não aconteceu a batalha porque aí o cenário já se definiu, né, favorável à Revolução. O Washington Luiz cai do poder, né, a junta provisória assume o comando provisório do país, então acaba não acontecendo a batalha. E o Getúlio, naquele momento, ele podia ter voltado para Curitiba, por exemplo, ou ter ido para São Paulo e de lá pegar um avião para o Rio de Janeiro. Era muito mais rápido, muito mais fácil, garantia que já estava no poder. Mas isso não era o Getúlio. O que o Getúlio fez? Não, vamos continuar de trem. Vamos fazer uma marcha épica. Então, até o sentido épico da marcha do Prestes, ele disse: não, chegar de trem, parando de cidade em cidade, vai criar uma expectativa. Quando a gente chegar no Rio, a gente vai ser recebido de braços abertos, né, e pelos braços do povo. Foi exatamente o que aconteceu. Foi uma comoção a cada cidade
a partir do Paraná até chegar ao Rio de Janeiro, recebia as estações lotadas de gente com bandeiras vermelhas, saudando a Revolução e saudando o Getúlio como um grande salvador da pátria, como um grande salvador da nação. Então, até a chegada dele ao Rio foi milimetricamente calculada. Bom, nós vamos voltar depois do intervalo, falando do Getúlio já no Rio de Janeiro, assumindo a condição, assumindo o catete, né? O Palácio do Catete, presidente da República. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, não sai daí. Voltamos aos estudos da Rede CNT, no Jogo do Poder, no bate-papo com Lira Neto sobre a trilogia do Getúlio, de 1930 a 1945, o segundo volume. Bom, Getúlio chega ao Rio de Janeiro, consagrado pelas mãos do povo, e assume o poder. Eu queria começar a falar sobre o exercício do poder do Getúlio a partir de um dado que vai ser importante na sequência, que é a presença dos militares. Todas as pessoas que leem a biografia do Prestes, do Getúlio, pessoas desse período, se deparam com um dado. Os militares brasileiros se arvoravam nos protetores da pátria, né? E os árbitros dos conflitos. Exato. E, na verdade, eles eram tomados por um espírito muito positivista, mas de um positivismo golpista. O tempo todo. Eles conspiravam, era impressionante como os militares conspiravam. Todo dia era dia de conspiração, desde antes da coluna Prestes, né? Desde a instalação da República. Isso só veio se esgotar plenamente quando se dá o golpe em 64 e quando eles entregam o poder nos anos 80. E aí se convencem de que o papel deles na sociedade brasileira, como em qualquer outra sociedade democrática, é bem delimitado, claro, e parece que é isso que está acontecendo no Brasil hoje. Mas isso marca, né, essa presença dos militares na política, marca esse período do Getúlio de 30 a 15. É correto isso? Perfeito. O Exército, a partir da Guerra do Paraguai, na verdade, ainda lá no Segundo Reinado, quando ele volta vitorioso da Guerra do Paraguai, ele percebe a importância política também, a força institucional, né, da caserna, do quartel. E eles vão cada vez mais se assenhoreando desse papel autoimposto de árbitro supremo da política. Então, eles que tinham um desdém também muito grande pela política, por causa da formação positivista dos quartéis, né, eles achavam que sempre que havia uma crise política qualquer, eles tinham a obrigação de intervir e assumir o poder, deixando de lado os políticos. Ora, quando Getúlio chega apoiado pelos tenentes, apesar de também apoiado pelos liberais, fazendo essa composição de contrários, os militares vão ser sempre um foco de tensão permanente, né, dentro do próprio governo do Getúlio, porque os militares apoiam Getúlio, mas sempre considerando o Getúlio como uma espécie de preposto da sua própria vontade. Tanto é que os tenentes vão romper com Getúlio logo em seguida. Né? Em 32, os tenentes vão romper com Getúlio por uma série de circunstâncias, porque o Getúlio começa a acenar com a possibilidade de reconstitucionalizar o Brasil. Né? Getúlio percebe que a opinião pública não aguenta viver sob o regime fechado durante muito tempo, com o Congresso fechado, o judiciário de fachada, né, com censura à imprensa. Ele percebe que precisa de uma válvula de escape, liberar um pouco a pressão política do país. E os militares não querem. Os militares querem a perpetuação da ditadura naquele momento. E dizem, Getúlio, se for para abrir... Aliás, uma ditadura violenta. Violenta. Depois ela vai se agudizar ainda mais, a partir de 38, 37. Mas aí os militares rompem com Getúlio e fazem, né, apoiam inclusive um movimento de sedição em São Paulo,
né, a chamada Revolução Constitucionalista, como até hoje chamam os paulistas, ou a Contra-Revolução, como até hoje chamam os getulistas. Né? Então, eles nunca chegaram a acordo, inclusive, nem ao nome do evento. Mas, naquele momento, a Revolução Paulista intensifica a bandeira pela redemocratização, que o Getúlio, inclusive, acelera esse ritmo e acaba convocando uma constituinte e as eleições indiretas. Né? Aliás, de democráticos, esses liberais não tinham tinha nada, nada. eram golpistas o tempo inteiro. Todos, né? Ou seja, eram rótulos que se auto-impunham, mas na verdade de democratas eles não tinham nada, era simplesmente uma disputa por poder. Sim. Eram as oligarquias paulistas que tinham sido defenestradas do poder por meio da Revolução de 30 e estavam novamente querendo, né, o controle da situação. Então, sobre a bandeira pura da volta da democracia, uma pura bandeira. Né? Então, o Getúlio começa a enfrentar essas desavenças com os quartéis desde aí. Né? E ele consegue redemocratizar o Brasil, né? Ou seja, ele acelera o processo de redemocratização, uma nova Constituição, com eleições... A polaca é depois. A polaca é depois. A polaca é depois do Estado Novo. Nesse momento de redemocratização, uma Constituição democrática, eleita por uma Assembleia Constituinte, o Getúlio escreve no diário dele: essa Constituição democrática é monstruosa. Eu não vou conseguir governar com essas regras valendo. Né? Isso aqui é melhor eu passar o poder para outro do que eu governar sob essas regras aqui. É porque ele não acreditava nisso. Ele não acreditava nisso. Então, o que é que acontece? Ele redemocratiza o Brasil, mas sempre na perspectiva de que o regime precisaria ser fechado a qualquer momento. E quem dá o pretexto para que o regime feche? O nosso amigo Luiz Carlos Prestes. O Luiz Carlos Prestes comanda um movimento, a chamada intentona comunista, que o próprio nome é pejorativo, intentona, um intento louco. Né? Ele comanda esse movimento frustrado, que não se segura só se segura durante poucos dias, né? E dar ao Getúlio o pretexto que ele queria para fechar o regime. A velha sombra, a velha ameaça do comunismo querer tomar conta do Brasil, Getúlio disse: olha, se nós não fecharmos o regime, os comunistas irão tomar conta da situação. E aí traz a opinião pública a favor dele, com esse fantasma, e os militares também. E aí ele faz o famoso golpe do Estado Novo, inclusive com base num documento falso, que é o chamado Plano Cohen, né, um plano falso inventado por um integralista, o Mourão Filho, e atribuído aos comunistas. E aí o Getúlio instaura a ditadura de fato, né, em 38, 37, 38, e que vai se estender até 45. E aí o Brasil vive um dos períodos mais tenebrosos da sua história, né, e ao mesmo tempo, como no Getúlio tudo é contraditório, o momento em que o Brasil se moderniza. Aí depois ele tem também o problema com os integralistas, né, do Primo Salgado. Logo depois os integralistas que achavam que iam fazer parte desse novo formato, ajudaram o Getúlio a dar o golpe, achavam que ia participar. Mas o Getúlio jamais governaria com esse tipo de sombra. Então ele disse: não, vou afastar os integralistas e proíbe, inclusive, a existência da ação integralista brasileira. Os integralistas acabam, inclusive, comandando um ataque ao palácio, a família do Getúlio fica sitiada, tem que se defender com as próprias armas, o exército faz vistas grossas. Né? Então, esse momento de muita tensão, um momento de muita violência política, de muita tortura, mas ao mesmo tempo de muita modernização, contraditoriamente, e de atualização e de regulamentação das relações entre capital e trabalho, através da legislação trabalhista. Eu vou chamar um intervalo e aí a gente entra nesse ponto, que aí começa o processo de muitíssimo interessante, que é o lado, o Getúlio do bem, né? Daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Retornamos ao Jogo do Poder para a sequência do bate-papo com Lira Neto. Bom, aí nós entramos no Getúlio do Bem. Nós temos o ditador, e a ditadura não foi brincadeira. As pessoas às vezes tentam, os getulistas tentam minimizar, tentam reduzir, né? Ser reducionistas em relação a isso, mas foi uma ditadura sangrenta, prendia, torturava os adversários, um horror. E aí vem o Getúlio, né, que eu costumo dizer o seguinte: o Brasil termina a escravidão assim, naturalmente. Aí pega, levanta o tapete e joga para debaixo do tapete aquele entulho de seres humanos, um contingente enorme de pessoas, e deixa debaixo do tapete. Aí vem a República e ninguém olha debaixo do tapete. Começa a República dos Bacharéis e vem e tal. O primeiro sujeito que pega esse tapete e dá uma olhada embaixo é o Getúlio. Né? E aí vem com as leis trabalhistas e também com o projeto de desenvolvimento de industrialização do Brasil. Ficou famoso o debate entre o Roberto, o presidente da Fiesp, nessa ocasião, que era o Roberto, me foge agora o sobrenome dele, e o Eugênio Goudin, ou Goudin, sobre os dois com posições exatamente opostas, né? O industrial de São Paulo, querendo fechar o Brasil, produzir, forjar a indústria nacional, e o Eugênio Goudin dizendo: não, isso é um erro. O Brasil é um país que tem uma vocação para plantar, para explorar os recursos naturais e para vender matéria-prima. Não temos que se meter com o negócio de indústria. Deixa a indústria para os americanos, para os europeus, que eles já sabem fazer isso. E o Getúlio aí envereda por o caminho do nacional-desenvolvimentismo e produz uma revolução, né, nesse aspecto. Sem dúvida. Eu só queria atentar para a expressão que você usou, né, o Getúlio do Bem. Eu costumo fugir um pouco dessa dicotomia, tem o Getúlio do Bem e o Getúlio do Mal, ele era do bem, ele era do mal. Eu acho que isso não é mais complexo, né? Ou seja, o Getúlio do Bem... Eu fiz a provocação para você fazer isso, no teu livro você não cai na provocação. Exatamente. Porque vamos começar pela legislação trabalhista rapidamente. O Brasil que o Getúlio recebe a partir da vitória da Revolução, é um país convulsionado socialmente. É um país em que as demandas da classe operária estão muito latentes e muito evidentes e em ebulição. Os movimentos sindicais naquele momento estão muito ativos. E o Luiz Carlos Prestes era exatamente uma das grandes lideranças nesse sentido. Então, naquele instante, o Getúlio tinha que trabalhar com isso. E como é que ele ia trabalhar com isso? Né? Primeiro, ele tinha que desatar o nó e tinha que baixar o nível da panela de pressão. Ele tinha que ter uma válvula ali para eliminar a pressão. E ele foi muito astuto nisso, muito inteligente, né, e muito estratégico do ponto de vista da política. Né. Ele se apropria dessas reivindicações. Ele passa a ele, Getúlio, fornecer esses direitos aos trabalhadores através de uma extensa legislação trabalhista que vai depois ser consolidada na famosa CLT. Né. Então, ele se apropria das bandeiras do movimento sindical, torna o sindicato algo chapa branca, quando ele proíbe o sindicalismo livre e exige que os sindicatos sejam registrados no Ministério do Trabalho, dando origem aos pelegos. Né? Então ele consegue tirar a pressão que estava aí e passa a ser considerado o pai dos pobres. Não porque ele tenha feito isso como um gesto de magnânimo, de benevolência, é um gesto estudado, de uma consciência de que ele tinha um problema grande para enfrentar e que esse era um problema sério, e moderniza essa relação entre capital e trabalho. Até então valia a regra do mais forte. Né? Na guerra entre patrão e empregado, só valia a palavra do patrão. Com a CLT, esse equilíbrio, né, é buscado. Não sem resistência, inclusive, da classe empresarial. Né? Inclusive, o Getúlio tem uma frase que ele diz, né, esses tubarões não estão percebendo que eu estou querendo salvá-los e eles estão contra mim. Ou seja, se eu não faço isso, se a gente não concede direito a essa massa operária, eles vão se voltar contra a gente. Então a gente precisa conquistá-los, conquistar a confiança do trabalhador. Né? Isso também combina com aquela perspectiva positivista que a gente falou anteriormente, no programa anterior, né? De alguém que acha que tem uma visão paternal sobre o proletariado, sobre as massas. Então, ele, ao mesmo tempo que faz isso, ele faz também esse regime de terror, um regime terrível,
né? Os números oficiais dão conta de 7 mil presos políticos naquele momento, do Estado Novo, em determinado momento. Os números oficiais, claro, eram maquiados, o número real deveria ser muito maior, e institucionaliza a tortura como técnica de interrogatório, a delação dos vizinhos sob suspeita de comunismo. Então, se instaura um pavor do comunismo, contra o comunismo, né? E o que alimenta uma certa histeria na opinião pública, e que ele vai manter isso durante todo o tempo que estiver no poder, né? O que é interessante é que, ao mesmo tempo que ele está fazendo isso, ele está mudando as matrizes, os paradigmas da economia, né? Ou seja, um país agrário que sempre tinha apostado na agricultura como principal fonte de riqueza, passa a ter uma perspectiva de industrialização. E ele transforma isso num negócio. Quando ele se instaura a guerra, que Sim. o Brasil é instado a entrar na guerra, ele passa a negociar onde seria mais vantajoso. Exatamente. E aí ele arranca o financiamento de Volta Redonda. Volta Redonda. Exatamente. Tudo levava a crer que o Getúlio ia se aliar ao eixo, ou seja, aos nazifascistas. Então, não só por afinidades ideológicas naquele momento. O comando militar no Brasil, era naquela época, era nazista. Era germanófilo. O Dutra, né, que foi ministro da guerra do Getúlio, foi condecorado com a suástica nazista, né? O Góes Monteiro, que era o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, era germanófilo assumido, né? Então, o Brasil, tudo indicava, ia aderir à Alemanha, além do que, porque a Alemanha era o principal parceiro comercial brasileiro nesse momento. O Brasil exportava matéria-prima, commodities para a Alemanha e comprava equipamentos, inclusive armas. Então, estava tudo... E o Getúlio, mais uma vez, demora a se decidir publicamente de que lado vai ficar, esperando o momento estratégico de tomar uma decisão. E esse momento chega quando a Inglaterra decreta o bloqueio marítimo e o Brasil não pode mais fazer comércio com a Alemanha. Nós vamos encerrar agora e vamos, a partir desse ponto, continuar no próximo domingo. Você que esteve com a gente até agora, muitíssimo obrigado. Vamos falando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br e no próximo domingo eu estou de volta aqui com o Lira Neto. Uma grande semana a todos.